Sabe quando você aprende uma palavra nova e do nada você esquece? Isso acontece porque você não a utiliza com frequência. E uma maneira muito eficaz para não esquecermos os novos vocabulários é através das frases da nossa rotina diária. Isso porque nós repetimos essas atividades todos os dias. Lembrando que eu vou deixar o material dessa aula, o PDF, disponível nos comentários para você baixar. Quando você abrir o PDF, você vai perceber que ele é protegido por uma senha. Essa senha eu vou disponibilizar durante a aula. Então agora vamos imaginar que o seu dia está começando e aí uma pessoa te pergunta: que horas você acorda? À quelle heure tu te réveilles? À quelle heure tu te réveilles? À quelle heure tu te réveilles? Você percebe que aqui embaixo eu coloquei a transcrição fonética. Se por acaso você sentir alguma dificuldade de pronunciar, tente ler como em português. Nem sempre vai dar certo, mas vai te ajudar muito. Por exemplo, à quelle heure, a tônica está aqui ó, no último acento, à quelle heure tu te réveilles. Você percebe que tem um trema aqui em cima e toda vez que você vir esse trema, você vai identificar que é o biquinho. Então, tu. Como é que a gente pronuncia esse biquinho? U. Você vai falar a letra I e fazer o biquinho ao mesmo tempo. U. Falando tu. Já a vogal E, nós falamos o E do bebê, e você faz o biquinho ao mesmo tempo. E. Pronunciando te. Agora falando as duas aqui, ó. Tu te réveilles. Simples, né? Eu acredito que você conseguiu. Vamos repetir mais uma vez. À quelle heure tu te réveilles? À quelle heure tu te réveilles? A gente percebe que é uma pergunta e a gente vai dar a resposta. No entanto, eu gostaria que você fizesse atenção a essa estrutura de frase. À quelle heure? À quelle heure? Fala comigo. À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? Para você realmente aprender. À quelle heure? Porque a gente utiliza muito isso na nossa vida cotidiana e aqui mesmo a gente vai ver outras vezes. À quelle heure? À quelle heure? Vamos agora para a resposta. Je me réveille à 6 heures du matin. Je me réveille. Repete comigo, vai. Je me réveille. Dois biquinhos. Je me réveille à 6 heures du matin. Muito bom. Agora, lembrando, eu sempre coloco a transcrição fonética, mas eu não quero que você fique sempre olhando para a transcrição fonética, porque senão vai se acostumar mal. Quero que você sempre observe a frase em francês, certo? Então, je me réveille, guarda essa estrutura aqui, ó. Je me réveille, eu acordo, je me réveille. Dois biquinhos, je me réveille. E aí, os números, logicamente, você tem que aprender. Se você acorda às 5 da manhã, à 5 heures. À 5 heures du matin. Se for às 7, às 7 heures du matin. Eu acredito que você entendeu. É importante entender o contexto. Se você falar je me réveille à 6 heures, tá certo, não precisa nem colocar du matin. Mas eu coloquei porque aí você já aprende um novo vocabulário matin, que significa manhã. Vamos para a próxima? Je me lève tout de suite après. Je me lève tout de suite après. Répète. Je me lève tout de suite. Tout de suite après. Esse tu é normal, tá? É o normal. Então, eu me levanto logo em seguida. Eu me levanto imediatamente depois. Eu coloquei essas duas traduções porque je me lève significa eu me levanto. Está no presente. Eu me levanto. Tout de suite, essa expressãozinha aqui significa algo que é logo em seguida, algo imediatamente, algo que é logo depois, tá? Só que o depois significa essa palavra aqui, ó, après. Então, mais uma vez aí, je me lève tout de suite après. Je me lève tout de suite
après. Bem, eu estou colocando aqui mais ou menos como se fosse a sua rotina, mas aí você pode recriar a sua rotina depois, tá? E o que você faz depois de se levantar? Comme tout le monde, je regarde mes messages sur mon téléphone portable. Comme tout le monde, je regarde mes messages sur mon téléphone portable. Então, como todo mundo, comme tout le monde, então tout le monde, todo mundo, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Então, quando você ouvir em francês tu, você já sabe que significa tudo. Tu significa tudo. Tout le monde, bastante utilizado, tá? Tout le monde, todo mundo. Je regarde, eu olho, je regarde mes messages, Então, aqui a gente tem um pronome possessivo, minhas ou meus, tá? Serve para ambos os gêneros, meus, minhas, mas lembrando que é no plural. Sur mon téléphone portable, no meu telefone celular. Eu poderia até mesmo deixar apenas portable, já dava o sentido de celular. No meu celular, sur mon portable, mas eu vou deixar dessa maneira, sur mon téléphone portable. Et après, qu'est-ce que tu fais? Uma pergunta. Et après, qu'est-ce que tu fais? Então, você acordou ali às 6 horas da manhã, depois você se levantou e, como todo mundo, você foi olhar o seu celular. E agora, o que você faz? Et après, qu'est-ce que tu fais? E depois, o que você faz? Repete comigo. Et après, et après. A gente não pode falar e après, não. E não, é e. Et après, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Sua vez agora. Qu'est-ce que tu fais? Top! E depois, o que você faz? Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Devagar. Olha aqui, ó. Je me. Tem 2 biquinhos aqui no início, tá? Je me. Você não pode falar je me, tá? Je me brosse, um pouquinho de dificuldade por conta do R, né? Brosse les dents. Brosse les dents. Je me brosse les dents. Eu escovo os dentes. Et ensuite, tu fais quoi? Et ensuite, tu fais quoi? E em seguida, e depois, esse ensuite, ele tem esse sentido, tá? A gente falou que o après significa depois, mas tem basicamente o mesmo sentido, mas vamos utilizar aqui o em seguida. Et ensuite, tu fais quoi? Você faz o quê? Tu fazes o quê? Tu fais quoi? Tu fais quoi? E aí, vamos aqui para uma possível resposta. Après, je prends une douche rapide. Mais devagar. Après, olha, já é para você já ter aprendido essa, tá? A gente já viu várias vezes. Après, depois. Après, depois. Après, je prends une douche. Une douche. Après, je prends une douche rapide. Depois eu tomo um banho rápido. Puis, je m'habille avec des vêtements confortables. Puis, biquinho, tá? Vamos fazer aqui o biquinho no U, na vogal U. Olha aqui a transcrição fonética. Puis, olha, você fala o I e faz o biquinho. U. E depois tem que falar o I normal, que é esse aqui, ó, tá? O biquinho tá apenas no U. Puis, não pronuncia o S. Puis, je m'habille avec des vêtements confortables. Puis, je m'habille avec des vêtements confortables. Depois eu me visto com roupas confortáveis. Então, para você falar eu me visto, já grava je m'habille. A tônica aqui, ó, com acento no i. Je m'habille. E esse puis aqui, ele também tem esse sentido de depois,
então, e aí, ele tem vários significados. E aqui eu coloquei o sentido de depois. Depois eu me visto com roupas confortáveis. E depois, o que você faz? Après, mais uma vez o après, ó. Já aprendeu? Après ça, então, depois disso, après ça, je prends mon petit déjeuner. Après ça, je prends, olha aqui, ó, difícil, né? Um pouco complicado. Je prends mon petit déjeuner. Après ça, je prends mon petit déjeuner. Então, depois disso, eu tomo meu café da manhã. Atenção a essa palavrinha ça, pois em outros contextos ela pode significar isso. Isso. No entanto, aqui ó, eu não poderia deixar, por exemplo, isso. Depois disso, eu tomo meu café da manhã. Sem sentido. Então, quando você falar après ça, você sabe que significa depois disso. Então, petit déjeuner, olha aqui, ó, biquinho, tá? Aqui é biquinho, você não pode falar petit déjeuner. Muitos brasileiros falam petit déjeuner, porque eles escutam em filmes e acreditam que essa é a pronúncia correta, mas não, é petit, biquinho, petit. Olha aqui o som do i no final. Petit déjeuner. Et à quelle heure tu prends ton petit déjeuner? Et à quelle heure tu prends ton petit déjeuner? Lembra que a primeira frase dessa aula eu falei, olha, grava essa estrutura, porque a gente vai ver depois. Olha aqui, ó. À quelle heure, mesma coisa. Que horas, à quelle heure. Et à quelle heure tu prends ton petit déjeuner? Basicamente, eu peguei o que estava escrito na outra frase e coloquei na pergunta. Et à quelle heure tu prends ton petit déjeuner? E a que horas você toma o seu café da manhã? Je prends mon petit déjeuner vers 6h50. Então, para você responder, você utiliza o mesmo verbo. O verbo prendre. Prendre, forma infinitiva. Je prends, eu tomo, mon petit déjeuner vers 6h50. Então, eu tomo meu café da manhã por volta das 6h50. Esse vers aqui, ele tem o sentido de por volta. Então, se você falar vers 5h, então por volta de 5 horas. Vers 4h, por volta de 4 horas. E aí você tem que ficar brincando de trocar os números aqui, pelo menos até o 20. É ideal você aprender até o 20. Se você achar muito até o 20, aprende até o 10. Não é tão difícil não, é simples, tá? Ensuite, je vais au travail en bus, à moto, en métro, à pied. Então, você estava tomando o seu café da manhã, ali por volta de 6h50, e depois você vai para o trabalho. E é importante você pensar, aprender apenas aí, por enquanto, né, o seu meio de transporte. Se você for a pé, já sabe que é je vais au travail à pied. Se for de ônibus, je vais au travail en bus. Je vais au travail à moto, se você for de moto. E se for de metrô, je vais au travail en métro. Então, lembrando mais uma vez, é importante você aprender aí, pelo menos, o seu meio de transporte. Então, se você for de ônibus, aprenda essa frase, je vais au travail en bus. Pronto, porque você vai repetir isso hoje, vai repetir amanhã, depois de amanhã, e blá, 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 enfim, entendeu? Je travaille à la maison. Eu coloquei essa frase porque existe sim algumas pessoas que trabalham em casa, né? Je travaille à la maison. Então, eu trabalho em casa. Então, je travaille, eu trabalho. Grava essa estrutura aí, importante. Je travaille. Je travaille. À la maison. À la maison. Às vezes, quando a gente for falar, se for falar bem devagar, você vai ouvir je travaille. Je travaille. Um pouco mais rápido, je travaille. Je travaille à la maison. Você não vai ouvir tanto a vogal A no final. Aí é você que sabe, porque ambas as pronúncias estão corretas, tá? Se você falar je travaille chez moi, você está especificando que é na sua casa. Por exemplo, je travaille chez moi, eu trabalho na minha casa. Chez moi, na minha casa. Chez toi, na tua casa. Então, je travaille chez toi, eu trabalho na tua casa. Je travaille chez toi. Mas é importante você gravar essa estrutura aqui, je travaille à la maison, eu trabalho em casa.
Je commence à travailler à 9 heures. Je commence à travailler à 9 heures. A gente viu ainda há pouco, na frase anterior, o verbo trabalhar, só que conjugado. Eu trabalho. Je travaille. Je travaille. E aqui a gente observa ele no infinitivo. Travailler. Travailler. Trabalhar. Travailler. Com relação a essa palavra aqui, ó, neuf, se for sozinha, você vai pronunciar neuf, com um som de F no final. Neuf, neuf. No entanto, quando a gente coloca aqui horas, vai ficar com som de V. Estranho? É, mas é a língua francesa. Você vai falar 9 heures, 9 heures, 9 heures. É até um pouco complicado colocar isso na transcrição fonética. 9 heures, porque não tem essa pronúncia, né? Não é exatamente o biquinho. Não é exatamente o biquinho. Então, não vai te ajudar tanto essa palavra aqui, tá? As outras sim. Je commence à travailler. Tudo bem aqui. Agora, 9 heures é um pouco complicado. Não consegui encontrar nada que pudesse te ajudar. Então, ó, 9 heures. 9 heures. Repete. 9 heures. Je commence à travailler à 9 heures. Je commence à travailler à 9 heures. Se você começa a trabalhar às 8 horas, je commence à travailler à 8 heures. 8 heures. Je commence à travailler à 8 heures. Se for 7 horas, je commence à travailler à 7 heures. Je commence à travailler à 7 heures. E aí, mais uma vez, tem que brincar com os números. Importante aprender aí até o número 20. Je m'arrête pour le déjeuner à midi et demi. Je m'arrête pour le déjeuner à midi et demi. Então, je m'arrête, eu paro, eu me paro. Je m'arrête. Só que em português a gente não fala eu me paro, né? Je m'arrête, eu paro para almoçar, pour le déjeuner, ou então para o almoço, tanto faz, à midi et demi. Os franceses, eles falam tanto midi et demi ou midi et mi, sem falar esse demi aqui, como se tivesse apenas esse mi, midi et mi, ok? Então, se você ouvir a midi et mi, já sabe. Je m'arrête pour le déjeuner, então, café da manhã, petit déjeuner, le petit déjeuner. Café da manhã, le petit déjeuner. Almoço, le déjeuner. Olha aqui, ó. Le déjeuner. Tônica aqui no final. Então, você acabou de almoçar e agora você vai trabalhar aí das 14 até as 18 horas. Puis, olha o puis de novo. Puis, biquinho. Puis, je travaille. Mais uma vez, ó. Je travaille. Eu trabalho de 14 heures. 14 heures. Parece com português, né? 14 heures. E aqui, ó, é como se não tivesse isso aqui. 14 heures. 14 heures à 18 heures. À 18 heures. Esse T aqui, ele faz uma ligação com esse carinha aqui, tá? 18 heures. Puis, je travaille. Repete comigo, vai. Puis, je travaille de 14 heures à 18 heures. Se for, por exemplo, de 13 até as 17, puis je travaille de 13 heures à 17 heures. E aí, brinca com os números. Je rentre à la maison vers 8 heures. Je rentre à la maison vers 8 heures. Olha aqui, ó. Vers, mais uma vez. Quando ele vier ao lado de um horário, vers 8 heures, vers 7 heures, vers 18 heures, vers 20 heures, você já sabe, por volta. E aí você coloca as horas. Vers 8 heures, logicamente, é por volta das 8 horas. No caso é 20 heures, né? 20 horas. Eu volto para casa. Então, quando você falar je rentre à la maison, você está querendo dizer que está voltando para casa, está retornando para casa. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. E aí, o que você faz quando você já chegou em casa? Dès que j'arrive à la maison, je prends une douche. Dès
que j'arrive à la maison, je prends une douche. A gente já viu isso aqui, ó. Je prends une douche. Foi uma das suas atividades que você fez pela manhã. Je prends une douche. Eu tomo um banho. Je prends une douche. Dès que j'arrive à la maison. Então, assim que eu chego em casa. Esse carinha aqui, ó. J'arrive significa eu chego, que vem do verbo arriver, que significa chegar. Vamos deixar aqui na conjugação. J'arrive, eu chego. Imagina que tem uma pessoa te chamando. Ei, McCoy, vem aqui. E você fala, tô indo, tô chegando. Em francês a gente fala j'arrive, j'arrive, j'arrive. Après, je prépare le dîner. Então você foi, tomou o seu banho e agora você vai preparar o jantar. Algumas pessoas fazem isso primeiro e depois tomam banho. Mas aí fica a seu critério, a gente só está treinando aqui. Après, je prépare le dîner. Então, depois eu preparo o jantar. Je prépare le dîner. Repete. Je prépare le dîner. Je prépare le dîner. Então, como é que a gente fala café da manhã? Le petit déjeuner. E almoço? Le déjeuner, isso mesmo. E a janta, né? O jantar? Le dîner. Le dîner. Ensuite, je dîne et je regarde un peu la télé. Ensuite, em seguida, né? Ensuite, je dîne. Então, a gente viu na frase anterior dîner, jantar. E agora, conjugando, je dîne. Je dîne. Je dîne et je regarde. A gente já viu também isso aqui, ó, nessa aula. Je regarde, eu olho. Nesse caso, na frase anterior, você nem tem culpa. Porque na frase anterior, quando a gente utilizou esse verbo aqui, regarder, je regarde, tinha um sentido de olhar. E aqui nessa frase, quando você fala je regarde, por exemplo, vou tirar tudo aqui, só deixar isso aqui. Je regarde la télé. Você está dizendo que está assistindo televisão. Eu assisto televisão. Je regarde la télé. Porque em português a gente não fala eu olho televisão. Não sei se alguma região no Brasil fala isso, né? Je regarde la télé. Em francês, eu assisto televisão. Je regarde la télé. Un peu, então, un peu, um pouco, um pouco. Un peu. Então, ó, peu, peu, peu. Cuidado para você não falar po, tá? Po significa pele, po. Ó, po. Desse jeito aqui. Isso aqui é uma pele. Peu, biquinho, peu. Pouco. Après ça. Então, après ça, a gente já viu, né? Après ça, je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle também é bastante utilizado. Eu lavo a louça. Je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle. Repete. Je fais la vaisselle. Inclusive, eu já lavei a louça hoje. Je me couche à 22 heures. Je me couche à 22 heures. 22 heures. 22 heures. Aqui a gente já passou a utilizar os números depois do 20, né? 22 heures, 22 horas. Então, eu me deito, je me couche. Je me couche. O O e o U, você fala U. Je me, lembrando, biquinho nos dois aqui, ó. Je me couche. Je me couche à 22 heures. Je me couche à 22 heures. Se você se deitar à meia-noite, je me couche à... Deixa eu apagar aqui. Voilà, à minuit. Minuit. Biquinho aqui, ó. Minuit. Je me couche à 23 heures. A gente falou 22 horas, né? Agora 23 heures. 23. 23. Então, aqui você ia colocar apenas o 3, né? 3. 23 heures. 23 heures. E aqui você ia puxar com o som de Z. Zero. 23 heures. Vou deixar aqui 22 horas. Então, essa aqui foi a pequena rotina que eu criei e eu espero que você tenha se identificado e lembrando sempre do que eu disse lá no início. É importante você repetir todos os dias as mesmas frases. Com o passar do tempo, você vai perceber que você não consegue mais esquecer essas palavras. Você não consegue esquecer essas frases.
É como uma canção. Você ouve uma canção hoje, daqui 20 anos você ainda consegue lembrar da letra dessa canção. Eu digo isso porque eu lembro de muitas canções de quando eu era criança. Consigo lembrar sem nenhum esforço das letras. E eu não poderia deixar de pedir para você deixar aí o seu like. Vamos lá, aperta nesse botãozinho aí do gostei, porque assim você vai estar ajudando que esse vídeo chegue a outras pessoas que também querem aprender francês. Muito obrigado, merci beaucoup e à la prochaine!